Sejam muito bem-vindos ao nosso último videocast da Siemens. E hoje a gente vai falar de alguma coisa que é muito legal, né? Que são as conexões humanas. Por mais que a tecnologia tenha avançado, tem algo que nada vai substituir, que é realmente essa nossa conexão com as pessoas, né? É isso que faz com que a gente consiga ter inovações, né? Então aqui na mesa a gente está com a Beatriz, a Bia, né? E o Rodrigo Bueno, né? E a gente vai fazer um bate-papo para a gente ter essa noção de como que as nossas interações humanas na Siemens, elas refletem no nosso trabalho. Bueno, você primeiro, né? Você já viveu alguma situação que a ajuda de um colega foi decisiva para o sucesso de um projeto? Olha, Daniel, acho que é interessante comentar, né? Eu aqui como o mais velho aqui dessa dupla aqui de entrevistados, né? De uma experiência vivida na minha entrevista quando eu vim para a Siemens, né? Então, não se trata de um exemplo aqui de mentoria, mas e sim como as pessoas na Siemens acolhem e dão importância às relações humanas desde o princípio, né? E por que eu digo isso? Porque eu lembro muito bem que na minha entrevista eu já estava estabilizado em uma outra grande multinacional alemã há 9 anos, né? Quando decidi que era hora de mudar e enxerguei como uma grande oportunidade a Siemens para ser a sequência da minha carreira, né? E nessa entrevista sabemos que nós da Siemens usamos muitos jargões, né, siglas, né, Bia, nós da área financeira gostamos de muitas siglas. E durante a entrevista tinham dois entrevistadores e um deles, de forma muito natural, por ser um entrevistador que já estava há muitos anos na companhia, começou a usar essas siglas e jargões da empresa. E eu me senti completamente perdido, né, porque aquilo não era familiar para mim, apesar de 10 anos já no mercado. A sorte, e aí a percepção, né, o outro entrevistador percebeu a dificuldade, então falou: olha, vamos transformar a entrevista nos jargões comuns utilizados no mercado. E aí foi que a entrevista, então, de forma fluiu. Eu estava muito nervoso na hora, mas a partir desse momento eu fiquei muito tranquilo e falei: olha, estou fazendo a escolha certa desde já, tomara que a entrevista dê certo e estou aqui até hoje. Que legal, muito legal, Bueno. E existe algum projeto em que esse trabalho em conjunto ele foi assim fundamental para a execução dele? Olha, tem sim, Daniel. Acho que é importante dizer um projeto que a gente teve quando éramos todos uma única Siemens ainda, né? Não havia tido todas as modificações organizacionais que a empresa enfrentou nos últimos anos, né? Então, na antiga Siemens Indústria, nós tivemos um projeto onde o cliente buscava, apesar de ter diferentes atuações com diferentes unidades de negócios e escopos diferentes para cada uma dessas unidades de negócio, o cliente queria uma única Siemens como interface. Ele não gostaria de ficar tratando com diferentes BUs, como a gente costumeira chama, nossas unidades de negócio. Então a decisão foi de que uma única unidade de negócio concentrasse, concisasse, fizesse os consensos, as reuniões internas para levar aquilo que fosse melhor para a Siemens como um todo perante o cliente. Então eu enxergo que essa foi uma parceria e um modelo de negócio utilizado de muito sucesso. O cliente ficou muito contente e o projeto foi um sucesso. Que legal, Bueno. Isso é uma confusão muito comum, né? A gente que tá na rua, né? Eu tô numa área hoje de automação em que a gente visita muitos clientes o tempo todo, né? E é muito comum os clientes ficarem muito perdidos com o que a gente faz, né? Porque cada um que vai no cliente apresenta algo, né? De fato. E essa conexão que a gente tem entre as equipes, né? Faz com que para o cliente seja um pouco mais claro e evidente que a gente entrega uma coisa só, né? Que Com são certeza. soluções para os nossos clientes, né? Quando a gente fala em trabalho em equipe, Bueno, o que que você acha que nunca vai mudar, independente do que aconteça com a tecnologia? Olha, Daniel, a Siemens é uma empresa centenária, né, e quando a gente fala de tecnologia, apesar de sermos uma empresa centenária, eu acho que a tecnologia foi sempre parte do DNA da nossa companhia, né? Então, apesar de hoje a tecnologia evoluir de maneira muito mais rápida, né, do que antigamente, mas ela sempre existiu. A empresa nunca eh, deixou de investir ou de se preocupar com as relações humanas, né? Então, o que eu acho que nunca vai mudar, apesar de toda a evolução, digitalização, inteligência artificial que a gente tem hoje em dia,
as conexões entre as pessoas continuarão sendo fundamentais, né? Então, as pessoas é que conseguirão traduzir as necessidades ou aquilo que a gente tem a oferecer para o mercado, para os nossos clientes e parceiros, como as melhores tecnologias, mas é preciso ouvir e entender as necessidades reais dos nossos parceiros. Quando eu digo reais, é reais porque as empresas, os nossos clientes, os nossos parceiros também são feitas de pessoas e também passam por mudanças, seja elas de aversão a risco ou mais propício a assumir riscos, etc. Então é importante ouvir aquilo para o cliente, o que faz sentido para ele ou o que não faz sentido. Então, para mim, as pessoas nesse sentido sempre continuarão sendo o centro de tudo. Perfeito. Independente de reuniões em Teams, né? Independente. Independente. E é muito comum hoje, né? Depois da pandemia, muitos dos nossos clientes se adequaram, né, aos processos digitais, né? Então, às vezes, a gente visitava um cliente só para tomar um café, a gente perde um pouco isso, né? Sim. E a gente tem também aqueles clientes que falam, cara, vamos fazer reunião digital hoje porque eu tô sem tempo, né? Então, a gente perde um pouco, né? Mas ganha muita velocidade para aquelas coisas pontuais que é essencial para os clientes, né? Sem dúvida. E a gente não pode deixar de fazer essas visitas e conversar com os nossos clientes, porque é isso que nos aproxima no fim do dia, né? Agora, Beatriz, conta pra gente como que você sente que a tecnologia conseguiu aproximar você de outras pessoas, de outras áreas, de outros níveis hierárquicos. Como que essa tecnologia, essa comunicação ajuda no ambiente de trabalho hoje dentro da Siemens? Ela é fundamental hoje, né, Daniel, nesse mundo pós-pandemia que a gente vive, a tecnologia ela está embutida no nosso dia a dia. E eu acho que ela vem muito como uma facilitadora para essas conexões. Então, hoje a gente tem ferramentas internas dentro da Siemens que nos dão um acesso muito facilitado a pessoas de alta gestão, a pessoas de outras localidades, a pessoas de outros países, inclusive. Então, ela vem nesse sentido de aproximar a gente, né? Quando, claro, bem utilizada aí, como é o uso que a gente faz, ela aproxima as pessoas e faz com que a gente tenha ali um repertório muito maior de informações, de possibilidades de colaboração dentro da empresa. Então, hoje, eu até tenho aqui ótimos exemplos durante a minha trajetória de oportunidades que eu tive de compartilhar conhecimentos e também adquirir conhecimentos de pessoas que estavam fora do Brasil, e que se a gente pensar no mundo em que antes era tudo presencial, a gente não tinha essas ferramentas facilitadoras, seria talvez quase impossível a gente ter esse tipo de comunicação. Então, hoje, a tecnologia realmente é uma ferramenta, a gente tem que utilizar com certeza, e ela facilita muito essas conexões. Essas conexões elas são fundamentais, né, Beatriz? Eu mesmo tenho alguns projetos que eu já desenvolvi assim por conta e tentei fazer um rollout em algumas regiões e as coisas não iam para frente porque partia muito de mim, né? A partir do momento que eu conseguia compartilhar esse projeto com as pessoas, eu ganhava mais engajamento, né? Exatamente. E mais Então, ideias também. Mais sim, ideias. exato, exato. Então, assim, como que esse ambiente digital, para você, influencia na cultura de colaboração? Ela é essencial, né, então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns projetos dentro da Siemens que, eu fico pensando como que seria se a gente não tivesse essas tecnologias. Então, por exemplo, a gente tem hoje o programa Digiãs dentro da Siemens, que é um programa, que basicamente une diversas pessoas, independentemente da localidade, da área que ela trabalha, seja uma área mais técnica, uma área financeira, são pessoas ali unidas para promover a digitalização dentro da Siemens. Muitas vezes fazendo projetos que não têm relação direta com a área de atuação delas. E eu fico pensando, sem essa tecnologia que é facilitadora para a gente unir as pessoas ali dentro desse ambiente, talvez o projeto não fosse tão viável.
porque a gente sabe que reunir hoje, né? A gente tem vários exemplos aí. Hoje a gente tenta reunir um grupo de 10 pessoas de forma presencial, é mais difícil, né? Quando elas estão em diferentes áreas, diferentes localidades. Se a gente tem essa união de pessoas mais facilitada de forma virtual, a gente consegue ter mais ideias, a gente consegue ter mais habilidades ali unidas para a gente entregar melhores resultados. É claro que isso não substitui o olho no olho, né? A gente sabe que para muitas atividades criativas, para muitas discussões ainda, as reuniões presenciais muitas vezes agregam bastante, mas quando a gente tem essa possibilidade de unir mais pessoas, né, unir mais ideias de forma virtual, porque é uma forma facilitada, ela incentiva essa cultura de colaboração que a gente tem dentro da empresa. E, particularmente, a Siemens está vejo a Siemens em um ótimo caminho nesse sentido. Com certeza, Beatriz. Nesse momento de mudança que a gente está passando, né? Com toda a organização de uma tech company, a gente faz algumas. Eu estava fazendo essa reflexão, né? Quais são os projetos mais importantes que eu participei, quais foram as conquistas mais interessantes que eu tive na Siemens, né? E todas elas, as mais grandiosas, foram conquistas que a gente só deu certo por conta da colaboração. Se não tivesse aquele outro setor ou aquela outra pessoa também envolvida no projeto, ele não ia sair do papel. Por mais que a ideia ali fosse criada ali no início, fosse sua, ela ganha vida e as pessoas elas adotam aquela ideia e o rollout ele tem que ser com todo mundo, porque senão ele não vai para frente da forma que a gente gostaria e quer, né? Exatamente. E a gente tem várias ferramentas ainda na Siemens que facilitam, muitas vezes, a gente encontrar pessoas que tenham ideias semelhantes à nossa, ou que a gente consiga compartilhar as coisas com elas, né? Então, por exemplo, né, a gente tem o Viva Engage hoje dentro da Siemens, que é uma plataforma que a gente pode compartilhar coisas legais que a gente tem feito, boas iniciativas, boas ideias. Então, e outras pessoas conseguem se conectar com você através disso. Então, poxa, eu tenho aqui uma iniciativa de sustentabilidade interessante que eu consegui implementar dentro da empresa. Se eu faço um post lá, outras pessoas que talvez estejam em diferentes partes do mundo, em outras áreas, conseguem essa informação, né? Conseguem ver ali o projeto que a gente fez e entrar em contato com a gente, colaborar ainda mais. Então, vai muito além, né? Talvez quando a gente pensa no mundo virtual, dessa parte de reuniões, dessa parte do Teams, de e-mails, vai também para as outras plataformas que a gente tem aqui dentro da Siemens que facilitam também esse compartilhamento de informações. Perfeito. É a vida corporativa pós-e-mail, né, pessoal? Pós-e-mail, exatamente. O e-mail hoje é uma ferramenta importante para a gente, mas todas as mídias sociais que estão ali, né? Todas as redes sociais, o Teams, é o nosso dia a dia. Tem dia que a gente entra no Teams e não sai mais. É das 7h30 da manhã até 6 horas da tarde em reunião. Sai de uma reunião, vai para outra. Essa é uma mudança interessante, né, Daniel? Quando você comenta o e-mail, se a gente compara há uns bons anos atrás, o e-mail de fato deixou de ser uma ferramenta de comunicação, né? O e-mail hoje ele é uma ferramenta muito mais de registro, né? Perfeito. Porque historicamente os fatos e os dados, aquilo que foi combinado, precisa estar registrado, muito bem registrado, né? Mas ele não serve mais como ferramenta de comunicação. Pois é. Eu sinto isso assim muito, muito forte no meu dia a dia. Exato. Muito forte. Exato. E, Beatriz, você também já participou de vários hackathons, né? E algumas trocas de ideia dentro da Siemens. Qual foi a ideia assim, mais inusitada e criativa que você vivenciou, né? Nessas criações de ideias, né? E como que isso refletiu dentro da Siemens? Como que foi isso para você? Eu tenho um caso muito interessante aqui para contar, que não foi exatamente um hackathon, mas uma troca de ideias que eu estava fazendo com um colega da matriz, então um colega lá da Alemanha, de forma virtual, nunca nos vimos, isso é muito interessante. E aqui eu tinha feito um contato com ele, porque eu sabia que ele estava desenvolvendo um projeto relacionado a machine learning, machine learning aplicado para forecast, então muito relacionado com a minha área de atuação, que é a área financeira, e eu fui lá um pouco para entender como que era esse modelo que ele realizava ali, como que eu poderia trazer isso para o Brasil, já pensando em desenvolver isso aqui no Brasil.
E ali, durante a conversa com ele, eu fui percebendo, né, pelos pontos ali que ele me colocava, que eu não precisaria desenvolver isso do zero, porque ele poderia, o modelo dele seria aplicável também ao Brasil. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem hoje em dia, e que talvez também seja interessante depois da gente abordar, que é esse ponto de que a gente não precisa muitas vezes ficar repetindo ideias que já estão desenvolvidas, né? A gente pode aplicá-las de forma mais organizacional. E quando eu percebi isso, eu fui vendo ali como que eu poderia ajudar, como que nós do Brasil poderíamos ajudar aqui a melhorar esse modelo, né? De forma em que, enfim, mesmo a gente utilizando uma tecnologia que foi desenvolvida em outro país, a gente pudesse também contribuir para melhorá-lo. E a gente chegou ali, durante essas conversas, em uma proposta do Brasil ser um país piloto para a inclusão ali de variáveis macroeconômicas, variáveis externas dentro desse modelo, que a gente não tinha ainda, né? E isso foi muito interessante, porque foi através desse contato, ele estava precisando de um país piloto para fazer esse teste, e foi por conta desse contato que ele contribuiu conosco do Brasil, e nós também estamos contribuindo com o desenvolvimento do projeto deles. E aí, depois dessa conversa, eu trouxe toda essa estrutura desse projeto, possível projeto, aqui para as lideranças locais do Brasil. E isso se transformou em um projeto aqui dentro da Siemens Brasil, que hoje está acontecendo. Então, isso é muito interessante, porque mostra como hoje a colaboração nesse ambiente virtual consegue fazer com que as ideias se espalhem de uma forma muito mais fácil. E também como que a gente, muitas vezes não precisa ficar replicando a mesma ideia em diversos locais. Então, nós somos uma One Tech Company, no final das contas. Então, como que a gente pode desenvolver uma ideia ali única e cada país ali, nesse caso, contribuir com essa ideia. Então, eu acho que foi um caso muito interessante. Isso é muito legal, porque as iniciativas que são locais que a gente faz hoje, elas começam a ganhar uma amplitude muito grande. As coisas que a gente desenvolve aqui no Brasil e que são muito legais, o headquarter às vezes enxerga isso e quer replicar de forma global. Isso é muito legal, já vi isso acontecer mais de uma vez dentro da Siemens, dentro do nosso setor principalmente. E isso eu acho que é essencial, né, hoje, para a gente ter resultados muito rápidos, que é o que nos espera hoje, né, do mercado. Daniel, e olha que interessante, né? Acho que a fala da Bia, ela traz de novo a palavra conexão, né? E quando a gente fala de conexão, novamente vou entregar a minha idade aqui, né? Comparando com alguns anos atrás, mas antigamente, quando a gente falava no mundo globalizado, era muito mais focado nas relações comerciais das empresas, etc., né? Então, hoje, eu acho que a gente nunca viveu um momento tão globalizado relacionado às conexões interpessoais. É verdade. Hoje é muito mais fácil, automático, pronto, imediato, você falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, trocar ideia, entender o que ela tem de bom, mostrar o que a gente tem de bom, entender as dores, seja em qualquer lugar do planeta, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está batendo esse papo aqui agora. Verdade, é verdade. E vocês, assim, com toda essa tecnologia, com toda essa digitalização que a gente está tendo nos nossos meios, né, de comunicação, como que a gente faz para continuar que essas relações elas continuem humanas, né? Como que a gente faz isso? É um desafio, não é? Com certeza. Eu vejo assim que a chave hoje é realmente a escutativa, né? Então a gente vive hoje em um mundo com muitas informações o tempo todo. Isso gera uma sobrecarga, né? Eu acho que para a maior parte das pessoas isso é uma sobrecarga, esse excesso de informações. Quando e muitas vezes a gente não tem tempo de escutar as pessoas. Então, eu acredito que quando a gente ouve as pessoas com atenção, respeita os diferentes pontos de vista, consegue ter empatia pelas pessoas, a gente consegue fazer com que essas relações humanas elas se tornem mais verdadeiras, mais significativas e duradouras. Então, e isso, assim, para mim depende muito de se a relação é presencial, se a relação é virtual. Eu, particularmente, prefiro um pouco dos dois.
Acho que os 2 mundos trazem, coisas muito positivas, mas eu tenho aqui um excelente exemplo, que foi, por exemplo, durante o meu período de mentoria no estágio. Então eu comecei a trabalhar na Siemens na pandemia e meu período de estágio acabou durante a pandemia, então foi um trabalho 100% virtual. E durante esse tempo eu tinha sessões de mentoria, e essas sessões elas eram, mensais. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque mesmo sendo um ambiente completamente virtual, eu e minha mentora, a gente conseguiu construir uma relação muito boa, muito empática, de se sentir ouvida mesmo, e foi uma relação que saiu muito fortalecida desse ambiente virtual. Até hoje a gente mantém ali um contato muito próximo, então, eu acho que essa é a chave mesmo, é você saber ouvir o outro. Daniel, de fato é um desafio, por toda a gama de tecnologia e ferramentas disponíveis que a gente tem. Mas eu acho que toda a tecnologia e ferramenta disponível, ela tem que continuar sendo o meio e não o fim, né? Para mim, o fim vai continuar sempre estando conectado a pessoas, a propósito, como a Beatriz muito bem disse, escuta ativa, colaboração, né? Então, enquanto a empresa perdurar e continuar valorizando as pessoas no centro de tudo, qualquer desafio é possível de ser superado, não tenho dúvida. A tecnologia ela consegue fazer com que as pessoas estejam mais disponíveis, né? Sem dúvida. Então, eu preciso falar com minha mentora. É fácil marcar uma reunião, ligar para ela, ver se ela está verdinha ali no Teams, se ela está online. Exato. Então, isso é bem bacana, né? E aqui a gente está diante de alguns cenários, então, diferentes de Siemens, né? Então, o Bueno já tem alguns anos de casa. Alguns 17. E a Beatriz tem pouco tempo, né, Beatriz? São 5 anos. 5 anos, já 5 tem anos. 5 anos, passa rápido. Passa rápido. O que cada geração tem de melhor para oferecer nesse cenário de colaboração, né? O que vocês enxergam nisso? Eu vou inverter agora, então, Bia, vou começar, tá bom? Daniel, eu acho que essa nova geração comparada, vou usar nossa aqui, tá, Daniel? Não sei se você me permite eu falar nossa geração, tá? Mas eu acho que eles têm muito mais facilidade de se conectar de forma horizontal na empresa, né? Eles têm muito mais facilidade de ouvir diferentes opiniões, né? Diferentes percepções. Eles têm um respeito muito maior pela diversidade de opiniões, né? Então, eu acho que eles estão muito mais avançados e conectados nesse sentido, e isso facilita muito quando a gente fala de trabalho em equipe, por exemplo, né? O trabalho em equipe, o próprio nome já diz, né? Não adianta você ter um protagonista, mas todos os outros e a opinião dos demais, aquilo que todo mundo pensa para convergir naquilo que é o melhor para a empresa como um todo, né? Então, eu acho que nesse sentido essa geração está muito mais evoluída e usam as ferramentas em prol de se conectarem muito mais rápido e acharem soluções praticamente em tempo real. Concordo. É muito interessante. Eu, particularmente, sou uma grande fã, assim, dessas conexões intergeracionais. Acredito que adiciona muito, assim, pelo menos para mim, pelas pessoas também com que eu me conecto, vejo também que adicionam muito para elas. E eu acho que um ponto aqui muito bom das gerações que vieram, né, que vieram ali antes de mim, são o fato delas serem pessoas muito resilientes e trazerem uma calma muito grande que com certeza agrega ali muito no time. Então, eu venho de uma geração que é praticamente nativa digital, então a gente eh, cresceu com acesso à informação muito fácil, com estímulos muito rápidos, então a gente carrega um pouco dessa expectativa de que as coisas aconteçam rápido, se desenvolvam rápido, e quando a gente vem aqui para o mercado de trabalho e a gente vê, poxa, mas como assim? Eu não fui promovida em 1 ano? Como assim? Como assim meu projeto tá durando 3 anos? Será que eu estou na empresa certa? Será que eu tô na empresa certa? E aí, quando a gente vem aqui pro mundo corporativo, a gente, pelo menos para mim, foi
foi uma surpresa, assim, de certa forma, ver que as coisas não aconteceriam exatamente na velocidade em que eu estava esperando por conta mesmo de, acho que uma característica geracional nossa. E é interessante porque esses relacionamentos que eu acabei construindo aqui dentro da Siemens com pessoas que são mais velhas do que eu, agregam muito isso para mim. Então me trazem essa calma, me trazem uma visão estratégica de longo prazo, de que as coisas, boas, elas demoram também um tempo para maturar, para acontecerem. Então, para mim isso é uma das coisas mais valiosas, assim, que tem nesses relacionamentos intergeracionais. Isso é muito maluco. Semana passada eu estava conversando com os colegas no café que como essa digitalização dos processos, né, aceleraram as entregas. Assim, é absurdo. Às vezes tinha projeto que a gente levava um mês para concluir, que hoje a gente tem que fazer em uma semana, em 3 dias. Você fala, caramba, né? É assustador como a velocidade de tudo assim tá surreal, né? Tá muito grande. E se a gente tiver que explicar para si, para as pessoas que não trabalham na Siemens, que não estão nesse ecossistema, né? Nossa, que a gente trabalha todos os dias, como que a gente explica para essas pessoas eh, que como que a Siemens valoriza essas relações humanas? Como que a gente coloca isso para as pessoas de fora? Olha, Daniel, não é de agora, desde sempre. Eu já comentei aqui um pouco antes nesse nosso bate-papo. A Siemens sempre colocou as pessoas no centro de tudo, né? Então, é, isso para mim vai continuar sendo o divisor de águas, independente do nível tecnológico que a gente esteja vivenciando, né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas que não estão na Siemens hoje, que têm interesse de vir contribuir conosco, é, é que aqui a Siemens é uma empresa que respeita as pessoas, que ouve a opinião de todos os seus colaboradores, entende aquilo que é o melhor em todas as opiniões que são captadas dentro da empresa, gerando o propósito que é aquilo que a gente está sempre engajado e buscando fazer o que é melhor para a companhia. Então, as conexões sempre estiveram ao centro de tudo e acho que vão continuar sendo sempre. Perfeito. E você, Beatriz? Eu concordo totalmente com o que o Bueno falou, e aqui, né, eu vejo que realmente as pessoas estão no centro de tudo mesmo aqui na Siemens. E aqui, né, quando eu penso em pessoas, eu penso também, penso em clientes, penso em colaboradores, né, os líderes com seus colaboradores, e também nós mesmos aqui com os nossos colegas, né, do dia a dia. Então, a gente vê que realmente a empresa se importa com todas essas interfaces. Quando a gente vê ali, pelo olhar do cliente, né, a gente está aqui sempre focado, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, em trazer o melhor para os nossos clientes, em atendê-los, e eu vejo muito isso, principalmente ali também, né, de uma forma mais direta, da parte dos vendedores. Isso é uma coisa muito positiva, assim, que eu vejo na Siemens, que a gente sempre está tentando trazer o melhor ali para os clientes, e isso se reflete ali nos nossos índices também ali de satisfação dos clientes, que são excelentes. E da perspectiva dos colaboradores aqui, eu vejo que os líderes, eles são muito empáticos, os líderes são, realmente escutam o colaborador, escutam as demandas, a gente se sente atendido aqui nas nossas demandas, e isso acho que fez toda a diferença. Cria um ambiente muito bom dentro do time e entre os nossos colegas também. Então, os desafios do dia a dia são sempre muitos, né? Muito grandes. Aqui a gente está uma empresa muito grande. Então, ter esse bom ambiente dentro do trabalho aqui, valorizar essas conexões humanas, criar rituais para isso, né? No nosso dia a dia, faz também com que a gente se sinta mais capaz de entregar o melhor para os nossos clientes. E nas últimas pesquisas de satisfação, né, sempre há um ponto que a gente sempre busca melhorar, né? Então, colaboração sempre é algo que a gente discute porque é algo assim que é fundamental para a gente. Então, sempre a gente, né, busca algo Sem de dúvida. como melhorar essas interfaces, Exatamente. como que a gente diminui essas barreiras de processo que às vezes não deveriam ter. Então, isso é bem relevante, né? E daqui 10 anos, pessoal, como que a gente enxerga essa relação, essa colaboração entre os colaboradores da Siemens? Como que a gente enxerga esse trabalho?
Eu acho que a colaboração aqui ela vai ser cada vez mais dinâmica, né? As tecnologias, a gente está vendo aqui a ascensão muito forte de inteligência artificial, de diversas outras tecnologias. Então, tudo isso vai vir muito ao nosso favor para a gente colaborar de uma forma mais efetiva também no nosso dia a dia. Então, aquilo que a gente conseguir ali delegar para IA de questões mais operacionais, de, enfim, trabalhos que hoje talvez não agregam muito valor e tomam muito nosso tempo, a gente vai utilizar cada vez mais e a gente vai focar aqui, né, essa visão que eu tenho, que a gente vai focar aqui em atividades mais criativas, mais estratégicas, em discussões que sejam mais, que tenham esse viés mais de pessoal mesmo, de ter que valorizar realmente essas interações e relações humanas, e o que for operacional ali, a gente vai utilizar a tecnologia ao nosso favor. Sem dúvida. Eu concordo plenamente com a Bia, Daniel, e talvez para não ser até um pouco repetitivo, eu acho que para mim é difícil falar de futuro sem olhar um pouco para o passado, né? E de novo, volto ao ponto de que a Siemens sempre teve à frente do mercado e de seus concorrentes quando se trata de tecnologia. A Siemens sempre sai à frente, está pronta quando ela investe em algo, quando ela adquire novas empresas ou quando ela pretende entrar e adquirir novos portfólios. Ela está sempre vislumbrando algo que a gente ainda não conseguiu ver. É impressionante, né? isso. Então, pensando nisso, que a empresa sempre esteve, desde sempre, um passo à frente e continuará estando, de novo eu repito, as pessoas já faziam parte disso tudo, né? Então, para mim, daqui 10 anos, eu não tenho dúvida que as pessoas continuarão sendo o centro de tudo. E a tecnologia, obviamente, como a Bia muito bem colocou, a inteligência artificial está aí hoje para nos ajudar a buscar soluções de forma muito mais rápida, né? Para tirar barreiras que às vezes a gente era obrigados ou era necessário investir muito mais tempo na busca de soluções. E isso vai tornar também com que as comunicações e as colaborações se tornem muito mais fluídas, né? Seja muito mais orgânico. Então, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar num patamar colaborativo muito maior do que a gente está hoje. E, Bueno, qual conselho você dá para as próximas gerações sobre o valor de construir boas parcerias, né? Que conselho que você daria? Olha, Daniel, a Siemens é uma empresa que tem um portfólio de negócios gigantesco, né? Tem uma governança muito forte, tem processos, guidelines muito bem estabelecidos, né? Então, numa empresa do tamanho da nossa, quando você tem a necessidade de buscar uma solução ou resolver um problema, essas conexões e network é um exercício fundamental no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque essas conexões elas nos geram facilidade no dia a dia de encurtar caminhos. A Siemens é uma empresa que eu vejo que muito poucas outras têm no mercado a diversidade de especialistas em qualquer área que seja, nós temos. Seja nas diversas engenharias ou seja nas áreas de apoio, nós temos advogado civil, nós temos trabalhista, nós temos contadores, economistas, nós temos especialistas para tudo. Então a solução está dentro de casa. Basta ter o contato e saber encontrar a pessoa certa. Então esse é meu ponto. Conectividade e network, para mim, é o conselho que eu deixaria para essa nova geração que está chegando. Não, show. Muito bom, Bueno. É exatamente isso. E, Beatriz, que valor o aprendizado da Siemens você carrega para o seu dia a dia? Bom, Daniel, nesses 5 anos de Siemens, o que eu tenho percebido muito aqui é que realmente a Siemens dá sentido para aquela frase de que sozinhos a gente vai rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E eu posso ver aqui que nas minhas entregas, por exemplo, as entregas mais relevantes que eu realizei aqui dentro da Siemens aconteceram dessa forma porque eu tinha outras pessoas junto comigo, seja compartilhando, né, desse projeto, fazendo esse projeto junto comigo, seja contribuindo com ideias, com experiências diferentes. Então, mesmo que às vezes a gente tenha uma ideia muito brilhante para fazer,
que tem ali um diamante ali bruto, e a gente conta com o nosso ecossistema, e como o Bueno muito bem falou, nós temos muitas pessoas especialistas aqui dentro da Siemens. Então, se a gente conta com esse ecossistema para ajudar a gente a transformar esse diamante bruto em diamante lapidado, em transformar essa ideia em uma ideia ainda melhor, os nossos resultados com certeza vão ser muito mais perenes, muito mais duradouros e com muito mais impacto. Então, é isso. Hoje eu tenho contado muito com todo esse ecossistema da Siemens. A Siemens é uma empresa muito grande e eu sempre gosto muito de ir além da minha área, ir além das pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que eu, e até buscando ali também ideias em outros países, como eu falei aqui também durante o podcast. Então, nós somos One Tech Company. Quanto mais a gente conseguir essa colaboração entre áreas, entre países, dividir as ideias, né? Então, não é uma ideia minha, é uma ideia para a empresa que não precisa ser só aplicada na minha área, não precisa ser aplicado só no meu quadrado aqui, eu posso compartilhá-las, eu posso desenvolvê-las de uma forma que contribua com toda a organização. Então, eu tenho certeza que esse é o caminho hoje, depois desses meus 5 anos de Siemens. A colaboração aqui é essencial e o futuro, né? O futuro, a gente está caminhando para esse futuro aqui dentro da Siemens, em que é isso, a gente vai precisar contar muito com as pessoas agindo de uma forma muito colaborativa para a gente conseguir cada vez mais atender melhor os nossos clientes e gerar mais impacto na sociedade. Ótimo, ótimo, Beatriz. Bom, gente, conversa boa, né? Deu para sentir aqui como que a colaboração está no DNA da Siemens, né? E a colaboração, ela está associada diretamente na inovação que a gente carrega, né? 120 anos de empresa aqui no Brasil, né? A gente só consegue ser essa empresa de ponta que a gente porque a gente está inovando, né? E essa mudança a gente também tem que partir nas nossas interações da colaboração. A tecnologia mudou muito as interações e, mesmo assim, as colaborações entre as pessoas, elas estão presentes e precisam estar presentes. Exato. Né? Exatamente. Exato. Isso que vai garantir nossa perenidade aqui como empresa e continuar aí os nossos próximos 120 anos aí de Siemens. Tá certo. Muito obrigado, Bueno. Obrigado, Beatriz, por compartilhar todas essas histórias. Obrigado você, Daniel. Obrigada, Daniel. Foi um prazer. Obrigada, Bueno. Um prazer, Bia. Foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Comenta nosso vídeo, compartilha, pessoal. E é um prazer estar aqui trazendo como essas interações, como essa inteligência coletiva faz com que essa colaboração entre todos seja esse resultado gostoso que a gente vê hoje, né? Obrigado, gente.